Pessoas, sejam muito bem-vindas à nossa live de acolhimento. Hoje a gente vai falar sobre as armadilhas da autossabotagem. As lives de acolhimento, elas acontecem na quinta e na terça às 10 da manhã, com o objetivo de acolher minhas seguidoras ali nos seus principais desafios. Érica, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de autossabotagem toda semana. A gente fala de um tema ligado aí aos desafios, né, das mulheres que têm uma certa insegurança, ou desafio com ansiedade ou estresse. Thaís, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar aí de autossabotagem, tá? O que é o acolhimento emocional? O acolhimento emocional é quando a gente tá passando por um desafio na vida e a gente encontra alguém para nos acolher naquele desafio. E o que é o acolhimento? Eu fazer algo para aliviar esse sofrimento dessa pessoa. E eu faço isso através das lives, né? Eu trago conteúdos, insights para aliviar o sofrimento de vocês com os desafios que vocês estão enfrentando. Fabrícia, seja muito bem-vinda. E é isso, então a live de acolhimento ela tem essa proposta, tá? De acolher, de fortalecer, de dar palavras de encorajamento, de ajudar a lidar com os desafios. E a gente pode encontrar acolhimento não só aqui na minha live, mas na relação com outras pessoas. Só que não é tão fácil encontrar relações de acolhimento, né? Às vezes é mais difícil. Porque nem sempre a gente tá ali do lado de pessoas que são canal de cura. E é por isso que eu criei essa página e tive essa ideia das lives. Então, a Érica, a Liliane, seja bem-vinda, Júlia, né? Então, vamos começar com o que é autossabotagem, né? Então, se vocês têm alguma amiga que tem esses desafios de autossabotagem, como, sei lá, procrastinação, se compara muito, tem muito pensamento autocrítico, esse é o momento de compartilhar a live, para ela poder participar aqui ao vivo e mandar os desafios dela aqui nos comentários. Manu, agora eu estou vendo ao vivo, quer dizer, gravado pelo YouTube. Já se inscreve no canal, compartilha também com as tuas amigas, que essas lives depois elas ficam todas salvas no canal no YouTube e todas elas estão um link lá na bio, que é do meu canal de acolhimento emocional no YouTube. Então vamos lá, autossabotagem. O que é autossabotagem? A autossabotagem parece uma coisa meio mística, invisível, que atrapalha a nossa vida, como se fosse uma entidade que a gente não tem controle, não tem poder sobre ela. Quando a gente ouve a palavra autossabotagem, parece isso, né? Mas autossabotagem nada mais é do que um comportamento. Quando a gente vê a autossabotagem como um comportamento, fica mais fácil lidar com isso, fica mais fácil analisar isso. Então, se é um comportamento, significa que tem uma intervenção. E se tem uma intervenção, a gente pode mudar ele. E esse comportamento, ele pode ser consciente, ou seja, eu faço isso de forma intencional, eu sei o que eu estou fazendo e vou, né, e faço sabendo o que eu estou fazendo. Ou a autossabotagem, ela pode ser inconsciente. Eu só vou vivendo. Manu, quem tende a praticar mais autossabotagem de forma inconsciente? Quem tem menos autoconhecimento. Quanto menos uma pessoa se conhece, quanto menos ela se percebe, mais ela tem tendência a agir por impulso e sem reflexão, sem analisar, sem objetivo, sem clareza. E quanto mais autoconhecimento uma pessoa tem, ela vai percebendo ali os comportamentos dela. Um exemplo de autossabotagem consciente, a procrastinação. Eu sei que eu estou procrastinando, eu sei que eu estou deixando para depois, eu sei que eu estou atrapalhando meu desempenho em algo, mas eu continuo fazendo isso. Então, é uma autossabotagem consciente. Agora, vamos pensar no mesmo comportamento de procrastinação de forma inconsciente. Eu só consigo perceber que eu não estou dando conta das coisas, que as coisas estão atrasando, que as coisas estão desafiadoras, que nada do que eu planejo está saindo do papel. Só que eu não consigo entender o porquê que nada que eu planejo está saindo do papel. Não tô entendendo. Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo e como assim nada anda?
Então, a autoprocrastinação inconsciente é meio assim, eu não percebo que eu estou procrastinando. Eu percebo que eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não entendo o que é que tá atrapalhando o meu desempenho, sabe? E quanto menos a gente cura as nossas feridas emocionais, mais elas vão influenciar a nossa vida. Tem um psicólogo aí muito importante na história da psicologia, na verdade um psiquiatra, né, que é o Jung, que ele fala assim que enquanto os nossos conteúdos inconscientes, eles não vierem para a consciência, a gente vai chamar os nossos traumas e as formas como as coisas se apresentam pra gente. A gente vai chamar os nossos conteúdos inconscientes de destino. Ah, é meu destino. Mas não tem nada a ver com destino. Tem a ver com os traumas que você não lidou ao longo da sua história e eles vão influenciando na forma como você se posiciona na vida. Então, vai influenciar nos seus parceiros românticos, vai influenciar na forma como você lida com o seu trabalho. Porque, assim, não adianta pensar que uma pessoa ela vai ter desafios na vida, numa área da vida, e as outras vai estar incrível, maravilhosa. Uma pessoa não vai ter dificuldade de posicionamento no trabalho, mas o relacionamento romântico dela vai ser incrível. A pessoa que tem dificuldade de posicionamento, que ela tem ali uma questão, uma ferida emocional que leva ela para autossabotagem, ela vai sabotar o desempenho dela em várias áreas da vida. Mas, o melhor de tudo, é que dá pra gente reverter esse quadro. Dá pra investir no processo de cura emocional. Então, é um comportamento, então, a autossabotagem, então ela não é nada mística, ela é um comportamento que pode ser consciente ou inconsciente, que ela vai prejudicar a nossa realização de tarefas e a nossa, a realização dos nossos objetivos. Manu, então, o que é que causa a autossabotagem? Tem alguns fatores bem importantes. O primeiro são as crenças pessoais. Manu, eu não sei o que é crença e agora? Tem live sobre crença, já salva. Depois que terminar essa daqui, só entrar no link da bio, entrar no canal do YouTube que você vai ver lá live sobre crença. Mas a crença, ela é um pensamento que a gente tem ali profundo como uma verdade absoluta. Então, se eu tenho uma crença profunda de que eu não sou boa o suficiente, a tendência é que isso se apresente ao longo da minha história, através dos meus comportamentos. Então, se eu entendo que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou capaz de fazer algo, eu vou ter vários comportamentos que vão confirmar essa crença, que vão tentar me proteger dessa crença. Então, talvez eu arrisque menos, né? Então, as crenças pessoais, elas vão influenciar muito se você vai ter um comportamento de autossabotagem ou não. Se essa crença, ela for limitante, como eu sou incapaz, eu não consigo, você tende a limitar seus comportamentos. E se essa crença for fortalecedora, você tende a enfrentar os desafios. Manu, e as crenças vêm de onde? Experiências da infância e adolescência. Crenças negativas surgem principalmente de experiências de abuso, de violência, de bullying, né? Tanto dentro de casa, quanto na escola, quanto praticado por professores, né? Existem N possibilidades. O medo, né, irracional, que eu vou falar mais dele. Então, o medo, ele pode vir, principalmente o medo de coisas imaginárias, aquela coisa de ficar fantasiando os perigos. O medo de coisas imaginárias, ele também pode afetar a autossabotagem, provocar um comportamento de autossabotagem. A insegurança, essa dificuldade de reconhecer o seu potencial, de reconhecer seus pontos fortes, pode levar você para um comportamento de autossabotagem. E a baixa tolerância à frustração, tá? Então, uma pessoa que ela não tem tolerância à frustração, quando uma coisa dá errado, ela vai fazer o quê? Ela vai achar que ela não é boa, vai automaticamente, algo deu errado, ela vai associar o caráter dela, a capacidade dela, quem ela é, a personalidade dela. Então, ela não consegue separar o que é um erro, o que é um comportamento, do que é quem ela é. Então, a baixa tolerância à frustração, ou seja, não tem resiliência emocional para enfrentar os desafios, pode levar alguém ao quadro de autossabotagem, tá? Tá dando para entender até aqui? Me contem se tá fazendo sentido e se vocês já estão percebendo alguns sinais de autossabotagem por aí, enquanto eu bebo água. Certo? Então, lá, expliquei o que é autossabotagem e quais são as origens do comportamento de autossabotagem. As principais, é óbvio que tem várias, cada pessoa tem a sua história de vida, mas essas são as principais. E aí, agora o tópico que a gente vai abordar
Quais são as armadilhas, então, da autossabotagem? A primeira armadilha... Obrigada, Júlia, pelo feedback, que tá dando pra entender. A primeira armadilha da autossabotagem é a comparação. A maioria das pessoas que eu atendo, que eu respondo direct, que participam dos meus grupos ou que fazem psicoterapia individual comigo, todas elas se identificam com a minha página e com o meu trabalho. Por quê? Porque é um trabalho profundo que eu trabalho sobre insegurança. Eu trago esse olhar para a insegurança porque foi uma ferida muito forte na minha história. E então eu gosto de dedicar meu trabalho para isso, para ajudar pessoas com situações que eu já aprendi a lidar. E a comparação, ela vem de uma insegurança, provavelmente uma crença de insuficiência, de incapacidade que foi desenvolvida lá atrás. E a gente tem a necessidade de ser melhor que os outros, ou pelo menos no ranking social, tá ali próximo dos outros, não se sentir, né, abaixo das pessoas. Porque se a gente está abaixo das pessoas, isso significa o quê? Significa que eu não sou bom o suficiente. É uma confirmação da minha crença de que eu não sou bom o suficiente. Então eu tenho que estar naquela luta ali pra estar observando o outro, o que o outro tá fazendo, pra ver se eu tô bem na fita, pra ver se eu tô próximo, né? Então a comparação, ela esconde essa necessidade de ser melhor que os outros, de ser tão bom quanto os outros. Então a gente precisa estar sempre atento a essa questão. A comparação, por que ela é um comportamento de autossabotagem? Ela é uma armadilha da autossabotagem. Porque a comparação, ela é sempre negativa. Por exemplo, vou pegar o exemplo da Júlia aqui. Se eu me comparo com a Júlia numa área, por exemplo, vou pegar um exemplo bem aleatório, tipo matemática. E a Júlia é muito bem em matemática e eu não vou bem em matemática. Então, eu julgo que a Júlia é melhor que eu. E eu vou começar a querer ser boa em matemática que nem a Júlia. Ou desvalorizar a qualidade dela de ser boa em matemática, considerar isso uma coisa não tão importante ou não tão relevante para a vida, para me sentir melhor comigo mesmo. Então vai alimentar em mim a soberba, vai alimentar em mim a inveja, vai alimentar em mim sentimentos e comportamentos e sensações que afetam a minha conexão com as pessoas, que afetam a qualidade das minhas relações. Ah, mano, mas vamos supor que você avalia, né, se compara com a Júlia, e você que é incrível em matemática. Olha como isso vai aumentar a autoconfiança. Só que não. Não vai aumentar a autoconfiança, vai aumentar a minha soberba. Que eu vou começar a me achar melhor que os outros. Eu vou me achar melhor que a Júlia, porque eu sei fazer contas de matemática que ela não sabe. Então a comparação, ela é sempre negativa. Ela sempre vai levar a gente para um lugar de pobreza espiritual, de pobreza nas relações, né? De um comportamento ali que não contribui. Outra coisa... A questão da autossabotagem ali é atrelada à insegurança também. Eu me sinto tão insuficiente, eu me sinto tão incapaz, que eu preciso me sobrecarregar para me sentir útil. Sabe aquela coisa de precisar mostrar serviço? Isso é muito comum. A pessoa se sobrecarregar de tarefas, se sobrecarregar com coisas para mostrar serviço, para mostrar que ela dá conta, que ela é boa. Só que aí ela vai se matando aos poucos nesse hábito. E ela vai negligenciando as próprias necessidades. Então, outra armadilha, a gente se coloca em último lugar. Vai servindo a empresa, vai servindo os amigos, vai servindo nos relacionamentos. E a gente que é bom nada, vai ficando pra depois, vai ficando pra depois. É tanto que às vezes nas atividades de autoconhecimento que eu faço com vocês nos grupos, ou, enfim, até aqui nas lives, ou nos atendimentos individuais, eu pergunto, tá, qual é a sua necessidade que não tá sendo suprida? Né? Porque toda vez que a gente tá triste, tá ansioso com alguma coisa, tem alguma necessidade ali que não tá sendo suprida. Qual que é a necessidade? A pessoa não sabe responder. Por quê? Porque ela passou a vida inteira se dedicando a suprir somente as necessidades dos outros e não focar na relação intrapessoal, que é a relação com ela mesma. Então, a comparação, sobrecarga para tentar mostrar serviço e negligenciar as próprias necessidades. E aí estamos falando de 3 armadilhas da autossabotagem. A quarta armadilha é o medo, que nem eu falei anteriormente, e principalmente o medo de coisas imaginárias. O medo, ela é uma emoção de proteção muito importante, a gente se protege através dela. Só que assim, uma coisa é eu sentir medo, sei lá, de acidente de carro. Então eu colocar o cinto de segurança, né, me
fazer uma avaliação no carro para ver se dá para fazer uma viagem com ele. O medo me levar a avaliar os riscos de uma coisa concreta, real, que pode acontecer. Ela é incrível, uma emoção maravilhosa para isso. O perigo é quando o medo ele vem de coisas imaginárias, quando eu começo a criar suposições. O tal do pensamento e se? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se eu não tiver um bom desempenho? E se eu gaguejar? E se a pessoa perceber o nervosismo? E se eu falar alguma informação errada? E as pessoas acharem que eu não sou bom o suficiente por isso? Então, se eu alimento os e se's, eu vou para os medos imaginários. E aí eu começo a me sabotar. Então, talvez eu não vá para a experiência, eu cancele o encontro, eu falte, eu atrase, eu não faça, por conta desse medo imaginário que foi construído ali na minha mente. Outra armadilha da autossabotagem, outro, comportamento característico é a procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é eu deixar para fazer depois coisas que são importantes para alcançar um objetivo e aí eu atraso a realização desse objetivo. As pessoas confundem muito a procrastinação hoje em dia. Por quê? Porque o nosso tempo ele é cada vez mais curto, não por o dia ter reduzido, mas pela carga de tarefas ter aumentado e também pelo excesso de informações. Então, achar que você vai conseguir fazer toda a sua lista de tarefas que você colocou pela manhã até o final do dia, e se você não conseguir cumprir isso, você está procrastinando, é uma compreensão equivocada da procrastinação. Porque a procrastinação é eu colocar algo como objetivo, colocar uma tarefa e eu não realizar ela. Eu dar prioridade para outras coisas. Agora, se eu coloco ali uma lista de tarefas no dia e eu não consigo cumprir toda ela, por conta de um fator externo, por conta de, um adoecimento, um erro no trabalho que eu tive que parar certa atividade para ir corrigir outro erro, isso não é procrastinação. Isso é, excesso de tarefas e desafios da vida, né? A gente vai tendo que equilibrar ali, porque a vida é desconforto, então a gente não vai conseguir cumprir todas as tarefas no dia, exatamente como a gente planejou, ou no mês, ou na semana. Então, uma coisa é organização, tarefas e planejamento, outra coisa é procrastinação. A procrastinação, eu tenho o objetivo de entrar na faculdade, de prestar um vestibular. E aí eu fico procrastinando para estudar para a prova. Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô atrasando um objetivo. E vamos supor, eu deixo de estudar para a prova, para assistir filme, para sair com as amigas, ou para ficar nas redes sociais, ou para qualquer outro assunto aleatório que não vá contribuir com esse objetivo. Então, por exemplo, não é que eu não posso sair com as minhas amigas, mas eu tenho que respeitar o horário das coisas. Então, se eu determinei que eu vou estudar, 4 horas por dia, o horário de eu sair com as minhas amigas vai ser depois desse horário de estudo ou no final de semana. Ou no domingo, enfim, eu defini um dia para lazer e conexão com as pessoas e ter ali o meu dia de foco nos meus objetivos. Outra armadilha da autocrítica, da autossabotagem é a autocrítica constante, que é aquela coisa da cobrança, é aquele pensamento de juiz, mas aquele juiz severo, que parece aquela voz, tipo, de uma bruxa na nossa cabeça. Tipo, nossa, você não faz nada certo, nada tá bom o suficiente, você tem muito que melhorar, e não sei o quê. Sempre aquele pensamento constante de cobrança. Ele não ajuda, ele não motiva, ele não ajuda a gente. Ele só leva a gente pra um estado de vergonha, que a vergonha é a emoção que eu percebo que tem algo errado em mim. Eu começo a associar as minhas falhas ao meu caráter. Então, eu não sou bom o suficiente. Exatamente, o juiz mais carrasco que tem, como a Natália falou. E tem aquela autocrítica constante, que leva a um estado de vergonha. Eu começo a ter vergonha de mim mesmo. E aí isso vai afetando a forma como eu vou me apresentar para as pessoas. Como que eu vou me apresentar nas relações. O quanto que eu vou confiar na minha capacidade de construir relações saudáveis com as pessoas. Então, a armadilha aí da autossabotagem é a autocrítica. Porque assim, vou lá, procrastino, deixo de fazer, de estudar para o vestibular. Aí vem o pensamento. Você nunca vai ser uma profissional incrível, porque você não se dedica nem para uma prova simples, como a prova de vestibular. Como que você vai entrar na faculdade? Como que você vai, ter contato com pessoas? Como que você vai realizar um trabalho de excelência? Então vem essa autocrítica que começa a te cobrar de um jeito que você se sente mais deprimida do que forte para enfrentar o problema. Então já existem estudos na psicologia, principalmente na área de terapia focada na compaixão, que comprovam quanto mais autocrítica uma pessoa, menos motivada ela é,
menos confiante ela é e menos tendência à realização pessoal ela tem. E isso vai levar a quadros de, que aí vem a coisa complicada, de depressão, que pode ser da leve até a depressão mais profunda, que afeta o sentido para viver, onde a vida fica sem sentido, a vida parece pesada, fica tudo cinza. A gente já sabe que a depressão ela tem ali um fator muito forte, que é o pensamento autocrítico. Pessoas depressivas têm um pensamento autocrítico muito severo. Então, quanto mais a gente trata esse pensamento, mais a gente aprende a lidar com esse pensamento, a gente consegue melhorar. Eu já explico como que a gente faz essa troca do pensamento autocrítico por um pensamento mais acolhedor. Então, tanto pode levar para um quadro de depressão de leve a grave, como a gente pode desenvolver ansiedade, que é aquele quadro de preocupação constante com o futuro. Então, como eu não sou boa, como eu não dou conta das coisas, como eu me saboto, como eu começo a me preocupar com o futuro de uma forma, assim, desesperadora. Isso vai ficando cada vez mais intenso, tá? E aí, a ansiedade também é uma das armadilhas ali da autossabotagem, porque eu vou reforçando cada vez mais esse sistema de alerta. E pode levar, inclusive, a ataques de pânico. Mano, qual que é a diferença da ansiedade para um ataque de pânico? O ataque de pânico, ele é uma crise de ansiedade muito forte, que me dá a sensação de que eu vou morrer, porque me dá falta de ar, taquicardia. Os sintomas de ansiedade, eles ficam tão intensos para mim, que eu tenho certeza que eu vou morrer naquele momento. E aí, é preciso fazer uma intervenção. O ataque de pânico não quer dizer que uma pessoa tem síndrome do pânico. Para ter síndrome do pânico, a pessoa tem que ter vários ataques de pânicos. Um ataque de pânico qualquer pessoa pode ter em algum momento da vida, claro, normalmente associado a um pensamento autocrítico, a um pensamento mais severo. E aí eu posso desenvolver uma doença que é um adoecimento, né, emocional, que é a síndrome do pânico, que também tem tratamento. Mas ter ataques de pânico ao longo da vida pode acontecer com qualquer pessoa e não configura um quadro de real adoecimento emocional. Configura um quadro dali da pessoa estar passando por um desafio, ter um pensamento autocrítico mais intenso e aí ela pode ter um quadro de pânico, tá? Um ataque de pânico. E aí essas são as armadilhas da autossabotagem. A Liliane, é verdade, assim mesmo. A Júlia. Sim, o pensamento autocrítico também cerceia a nossa criatividade, porque vou trazer uma explicação bem básica aqui pra vocês, só vou beber água. Como tá calor, eu sinto a minha boca seca numa frequência muito maior do que naturalmente eu sinto, então eu preciso beber muita água. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo que chama ressonância empática. O que é isso? Vou trazer o exemplo de um filme de terror. Quando a gente tá assistindo um filme de terror e, sei lá, acontece alguma coisa com a mocinha do filme, que aparece lá uma sombra, uma coisa, e ela se assusta, e a gente se assusta junto com ela, isso é ressonância empática. O nosso cérebro, ele não consegue separar o que é uma experiência que a gente tá vivendo de um filme que a gente tá assistindo. Então, ele entende que a gente tá passando pelo mesmo perigo que aquela moça. Então, isso vai ativar na gente as mesmas respostas emocionais. Quando eu me cobro, quando eu me critico, quando eu tenho um pensamento autocrítico, o meu cérebro, ele não consegue separar o que é eu me criticando do que é uma pessoa fora de mim me criticando. Então, vai ativar em mim respostas emocionais igual ao que seria uma pessoa me humilhando. Então, vamos supor, se eu pego a Júlia e fico: nossa, Júlia, você não é boa o suficiente. Nossa, você faz tudo errado. E não. Eu começo com essa fala com a Júlia. É óbvio que ela vai se sentir triste, porque eu sou amiga dela, isso vai afetar ela. Isso, quando eu falo isso pra mim mesma, o meu cérebro recebe com a mesma intensidade emocional. E aí, lembra que eu falei que às vezes algumas coisas dessas surgem na infância? Porque se a gente teve um familiar, um professor, alguma pessoa ao longo da nossa história que foi muito crítica com a gente tende a reproduzir essa vozinha dentro da nossa cabeça. E ser crítica com a gente, se cobrar com a gente. Certo? E sim, afeta como a gente se apresenta pra gente mesmo, e isso vai afetar como a gente se apresenta pros outros. Belo insight, Júlia. E aí é isso. Então, a gente conversou então já no começo da live sobre o que é autossabotagem, quais são as ciladas da autossabotagem. Quem chegou agora, depois você consegue ver
toda essa primeira parte da live que vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, que o link tá lá na bio, tá? E aí, pra você receber as próximas gravações, os próximos vídeos que eu vou subir, é só se inscrever no canal, tá bom? Então, vamos agora como lidar com as ciladas da autossabotagem. Eu vou trazer aqui as estratégias. Quem quiser ir anotando também pode anotar, mas depois eu vou liberar nos stories o link do nosso grupo de WhatsApp. E aí eu vou colocar também o link do nosso grupo, que esse grupo é um grupo gratuito lá do WhatsApp, fechado, que eu mando os resumos das lives, os livros que eu indiquei aqui, tá bom? E aí vocês conseguem pegar todos os resumos. Aí lá no grupo tem uma pastinha no Drive com todos os resumos, todos os livros que eu indiquei. E aí vocês podem dar uma olhada lá, todas as indicações. Então vamos lá, né? Também vai estar no Story daqui a pouco, o link do grupo. Primeira coisa para lidar com a autossabotagem: definir objetivos na vida. Quem não tem objetivos claros, não tem para onde ir. A vida, ela não vem com um sentido definido. Você nasce, de repente, vem um anjo e fala: olha, você vai fazer tal coisa. Muito raro isso acontecer, tá? Pode ser que algumas experiências espirituais as pessoas tenham essa experiência, mas os objetivos na vida é a gente que define, é a gente que dá sentido para nossa vida. Então, se uma pessoa não tem clareza de objetivos, ela vai vivendo na forma da música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que a tendência dessa pessoa se sentir insatisfeita com a vida é muito maior. Dela ter comportamento de autossabotagem é muito maior. Então, definir objetivos de vida. Que profissão você quer atuar? Que tipo de relacionamento você quer viver? Que tipo de ambiente você gostaria de morar? Que tipo de viagens você gostaria de fazer? Esse tipo de experiência, esse tipo de clareza vai fazer com que você consiga montar uma rotina que te aproxime desse objetivo, né? E é até que fala assim: quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, não ter objetivos na vida só deixa a gente perdida na vida, literalmente perdida na vida. E os objetivos não precisam ser uma coisa macro, tipo uma coisa gigante, tipo, sei lá, fazer uma viagem internacional e uma coisa gigante. Assim, você pode pensar numa coisa mais prática do dia a dia. Como que seria, sei lá, minha manhã perfeita? E colocar essas coisas que seriam incríveis na sua manhã perfeita. Eu descobri, por exemplo, que a minha manhã perfeita é uma manhã que eu começo com leitura. Eu acho o ápice da realização pessoal e do sucesso pessoal você poder acordar e ler um livro. Pra mim, Emanuele. Entende? E é uma coisa que eu não olhava, uma coisa tão simples de se fazer e que eu não colocava. E aí depois que eu comecei a colocar, minha satisfação pessoal começou a aumentar. Satisfação com a vida, eu acordar e tal, porque eu vou ter ali essa manhã, né, de acordo com como eu gosto. Segundo, estratégia aí para lidar com a autossabotagem é desafiar seus pensamentos. A gente precisa desafiar nossos pensamentos. Uma coisa assim que eu queria muito ter ouvido no ápice da minha insegurança, no ápice da minha autossabotagem era: nem todo pensamento que você tem sobre você, ele é verdadeiro. Nem todo pensamento que você tem sobre si mesmo, ele é real. Tem pensamento que ele é automático, criação da sua mente, que ele não te define, ele é baseado em experiências que você já passou, em filmes que você assistiu, em séries que você assistiu, em cenas que você viu ao longo da sua história, seja na sua casa, seja no ambiente de algum familiar, e isso repercute na sua mente. E os pensamentos, eles são como nuvens, como ondas do mar, eles vêm e vão. E a gente só tem que deixar eles passar sem julgamento, sem dar muito crédito pra eles muitas vezes. E isso é muito legal. E aí quando eu entendi, cara, eu posso questionar meus pensamentos. Então ver um pensamento: você não é boa o suficiente. Às vezes a gente já acorda com aquela angústia e o pensamento: você não é boa o suficiente. Você não vai dar conta de equilibrar suas finanças. O seu destino é sempre estar endividado, é sempre estar não sei o que lá, é sempre estar acima do peso. Se a gente acredita nesse pensamento, acabou o dia, acabou a semana. Então a gente tem que questionar, tá? Qual é a evidência na realidade que eu não vou poder mudar a minha vida? Que eu não vou poder viver um processo de cura emocional? Que aquela experiência que eu vivi, sei lá, com meu pai ou com a minha mãe, ou com aquela professora que foi super carrasca, eu não vou conseguir superar isso.
Não existe evidência na realidade para isso. Existem várias pessoas que têm quadros de cura emocional. Existem várias pessoas que conseguem ter um bom desempenho profissional. Existem várias pessoas que conseguem encontrar um amor e viver um relacionamento autêntico e feliz. Por que isso não vai acontecer comigo? Então, questionar o pensamento é extremamente importante pra gente ter uma qualidade de vida e reduzir a autossabotagem. Outro ponto, que é o que eu mais trabalho nos grupos de autoconhecimento, tanto no grupo terapêutico quanto nos grupos de autoconhecimento no WhatsApp. Diferenças. Meus grupos de autoconhecimento são grupos no WhatsApp que a gente faz atividades ali no WhatsApp e vai trocando mensagens, enfim. O grupo terapêutico já é um encontro que a gente tem ao vivo, só que em vez de ver o nominho de vocês que tem aqui na live, eu vejo a carinha de vocês, a gente conversa, tem trocas incríveis. Analisar a si mesmo, o que isso significa? Aumentar o repertório de autoconhecimento. É ter clareza dos seus pontos fortes. Todas as pessoas têm pontos fortes. Por mais esquisita e estranha que você se ache, por mais, problemática que você se ache, você tem pontos fortes. E os pontos fortes, eles são divididos em duas características. As qualidades, que é quem eu sou, e as habilidades, que é o que eu faço. Então, eu posso ser uma pessoa simpática e saber fazer bolo. Então, meu ponto forte, ser simpática e fazer bolo. Eu posso ter a habilidade, vou usar o exemplo da Júlia da matemática. Eu posso ter uma habilidade com números, eu posso ser incrível na matemática. E uma qualidade, eu posso ser engraçada. Então, meus pontos fortes, eles não anulam meus defeitos, e nem os meus defeitos anulam meus pontos fortes. Então, esse é o problema. Às vezes a gente está tão centrada no negativo, nas falhas, nos defeitos, que a gente não consegue olhar para os nossos pontos fortes. Então, esse é um ponto para a gente começar a olhar a partir de agora. Quais são os seus pontos fortes? E quais são os seus pontos fracos? A gente tem que saber quais são as nossas fraquezas. Vamos supor uma fraqueza, vamos dar um exemplo de fraqueza. Vamos supor que nessa live eu percebo que eu sou muito autocrítica. Então, talvez a minha fraqueza seja ser muito autocrítica. Ou a minha fraqueza seja a ansiedade. Sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu tenho que aprender a lidar com a minha ansiedade. Então, um ponto fraco, ele pode ser um defeito. Sou invejosa. Descobri no meu processo de autoconhecimento que eu sou invejosa. Meu Deus. A gente tem um susto quando descobre que é invejosa. Mas é natural a gente, ir percebendo essas falhas, no nosso comportamento, de quem a gente é. E a gente consegue lidar depois com isso, entendendo por que a gente é invejosa, qual que é a função que a inveja tem ali pra gente. E consegue mudar esse comportamento também. Então, sou invejosa, comportamento, como muito doce, procrastinatividade física. Então, a gente tem os pontos fracos ali também. Então, quanto mais clareza a gente tem dos pontos fortes, mais autoconfiança a gente tem. E quanto mais clareza a gente tem dos nossos pontos fracos, mais clareza do que a gente quer curar, do que a gente quer investir. Porque eu falo assim pra vocês, que todo ano a gente tem que ter meta de cura emocional. Porque a vida é contínua. Então, por exemplo, agora uma meta de cura emocional pra mim seja ser mais autêntica. Ser mais eu, defender mais minhas ideias, acreditar mais no meu potencial. Mas talvez ano que vem, ou daqui 2 anos, daqui 10 anos, sendo mãe, seja ser uma mãe mais acolhedora. Eu percebi que eu pratico a minha autocrítica com os meus filhos. Então, eu tenho que ser uma mãe mais acolhedora. Então, a gente vai definindo metas de cura emocional ao longo da nossa vida, porque é um processo contínuo. Outro ponto muito importante para a redução da autossabotagem é a gente levar a sério as decisões que toma. Isso é um ponto muito importante. Nem sempre a gente leva a sério as decisões que a gente toma. Toma a decisão ali, passa 2 dias e nem lembra qual foi a decisão que tomou. Então, tomar uma decisão, levar a sério, Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que mais importante do que tomar a decisão é sustentar a decisão que a gente tomou. Porque é fácil tomar decisão. O difícil é transformar ela em atitudes e sustentar aquela decisão que a gente tomou. Então, quanto menos a gente sustenta, menos coerência a gente tem. Mano, eu tenho muita dificuldade com coerência, eu também já tive muita, ainda tenho às vezes, e é um treino. A vida é... Por isso que eu gosto de trabalhar com treinamento, porque a vida é um treino, a gente vai treinando habilidades que a gente não desenvolveu. Então, por exemplo, às vezes a gente não teve aquela educação inicial de aprender, falar desculpa, obrigado, ou tá finalizando uma conversa com alguém, tem um bom dia de trabalho, tem um bom descanso, às vezes a gente não aprendeu isso. Mas ao longo da vida a gente vai aprendendo, ouvindo outras pessoas fazendo, a gente vai aprendendo. Isso serve pra tudo. A gente consegue treinar toda e qualquer habilidade. Autoconfiança, que tem a ver com se lembrar dos pontos fortes, se lembrar
das coisas que você realiza, reconhecer suas vitórias. Todos os dias a gente tem vitórias, tem conquistas que a gente faz, de comportamentos que a gente realiza. Então, reconhecer as vitórias vai alimentar a nossa autoconfiança. Reduzir o pensamento autocrítico. E, Manu, como que eu reduzo o pensamento autocrítico? Aí vem a questão. Através da prática de autocompaixão. Não sei se vocês já ouviram essa palavra antes, se já ouviram sobre essa estratégia antes, mas a autocompaixão, ela é uma habilidade que o ser humano tem, assim como ela faz parte da inteligência emocional, só que a gente não como a gente não aprende inteligência emocional na escola, a gente muito menos sabe o que é autocompaixão. Da onde vem isso? Mas a autocompaixão é a capacidade da gente tratar a si mesmo com gentileza, a gente treinar a nossa mente, o nosso cérebro, para em vez dele fazer conexões com pensamentos severos e críticos, a gente conseguir trabalhar ele para ao longo do tempo ele conseguir fazer conexões de acolhimento. Exemplo. De prática de autocompaixão. Assim, a primeira estratégia assim, que mais funciona. Vamos supor, vou pegar agora outro exemplo, a Jennifer que chegou agora. Então, a Jennifer acabou de finalizar um relacionamento. Vamos supor assim, finalizou um relacionamento, tá super chateada. Aí ela começa a pensar coisas do tipo, também, você é gorda, você tá velha, você é sem graça. Por isso que ele não quis você. Nossa, porque... E aí, ela pensa isso de forma tão automática e tão rápida que, tipo, em 10 segundos ela já pensou tudo isso sobre ela. Mas, se ela fica sabendo que a amiga dela... Deixa eu pegar outro exemplo aqui. A Flávia. Vamos supor que a Jennifer descobre que a Flávia, a melhor amiga dela, terminou com o namorado terminou com ela. Ela jamais vai dizer pra Flávia, ele terminou com você porque você é gorda, porque você é isso, ou porque você é aquilo, ou porque você não é interessante, ou porque você é velha. Ela jamais vai falar isso pra amiga dela, porque ela sabe que isso vai magoar. Só que a gente diz pra si mesmo coisas que a gente jamais teria coragem de dizer pro outro. E aí começa uma prática de autocompaixão legal. Então, sei lá, fui demitida, terminei um relacionamento, errei, tô procrastinando, tô fazendo alguma coisa ali que tô me sentindo mal com isso. Pensa, o que eu diria pra minha melhor amiga, ou pra minha, sei lá, um familiar querido meu, que estivesse passando pela mesma experiência que eu. O que eu diria pra essa pessoa? Eu diria pra ela que tá tudo bem, ela tá triste, porque finalizar um relacionamento é doloroso mesmo, que eu tô ali, que ela pode contar comigo, que ela já passou por outras situações desafiadoras, que ela vai conseguir lidar com isso. E se foi o fim do relacionamento realmente, é porque não é aquela pessoa pra viver uma relação profunda, autêntica com ela de longo prazo, que provavelmente vai ser com outra pessoa, que é momento dela investir na relação com ela mesma. Então a gente dá palavras de encorajamento pro outro. Então é importante a gente treinar com a gente também. E como que a gente treina com a gente? Se imaginando que a experiência que a gente tá passando, um amigo querido tá passando, uma familiar querida, uma pessoa querida tá passando. E aí isso fica mais fácil construir esse pensamento. Fez sentido essa prática de autocompaixão? Me conte. Geise, seja bem-vinda. Então vamos lá. Reduzir o pensamento autocrítico, que a gente colocou uma estratégia que é através da prática de autocompaixão. A próxima estratégia é não viva para agradar apenas aos outros. Eu não gosto daquela frase que tem muito perfil de desenvolvimento pessoal que produz aqui na internet, que é não viva para agradar aos outros. Só que eu mudo para não viva só apenas para agradar aos outros. Só para agradar aos outros. Entende? Porque assim, às vezes a gente vai ter que fazer algo para agradar as pessoas. É natural eu fazer algo para agradar as pessoas. Se eu amo alguém, eu vou querer fazer um bolo para essa pessoa. Eu vou querer, sei lá, comprar um presente, escrever uma carta, sei lá, fazer algo para essa pessoa. Levar ela para um passeio, né? Então a gente vai querer fazer algo para agradar as pessoas. E é natural a gente fazer isso, porque isso muitas vezes é forma da gente praticar compaixão com o outro, que é fazer algo para aliviar o sofrimento do outro, para melhorar a vida do outro. Senão, se a gente só pensa assim, não vou fazer nada para agradar ninguém, só para me agradar, a gente cai de novo no buraco da soberba, do egoísmo, do egocentrismo. Então esse é o problema, né? Então a gente não tem que fazer as coisas só para agradar os outros. A gente tem que fazer coisas para nos agradar também, para nos se sentir bem, para que a gente se sinta realizada.
Então a gente não pode. Então eu não gosto dessa frase assim, só faça coisas para agradar a si mesmo ou não viva para agradar os outros, só os, né? Eu gosto de colocar apenas os outros. É importante a gente fazer coisas para agradar os outros, mas também para agradar a gente, respeitar os nossos limites, reconhecer nossas necessidades. Tá bom? Então isso é muito importante. Então se você vive só para agradar os outros, sem essa necessidade misericordiosa de só ajudar, ser super empática e vive fazendo pelos outros, a tendência é você só atrair pessoas sanguessugas. Porque você não coloca um limite, você não mostra que, tipo, você tá ali disponível, mas também você é importante. Você tem limites, você se respeita, né? Então isso é muito importante. E por último, Manu, tipo, minha autossabotagem é muito pesada. Se não consigo sozinha, aí vai buscar ajuda profissional. E, Manu, como que eu posso buscar essa ajuda profissional? Tem 2 formas que eu costumo oferecer, tá? 3, na verdade. Ou buscar grupos de autoconhecimento, esses grupos de WhatsApp, que tem um valor super acessível, às vezes eu faço até gratuito. De vez em quando eu dou aluno, é o grupo 7 dias com a Manu. Fala, vai ter um grupo gratuito 7 dias com a Manu. E aí a gente enche o grupo lá e faz uma atividade, gera várias transformações, tem vários depoimentos legais. Tem até nos destaques informações sobre esses grupos e depoimentos. Outra forma também são os grupos terapêuticos, que é quando eu vou para um encontro com um grupo de mulheres, por exemplo, que é no caso, eu vou dar o exemplo do meu grupo terapêutico, que é um grupo de mulheres que a gente se encontra e a gente vai treinando habilidades de autocompaixão. Tem um ambiente acolhedor, eu trago sempre um tema, a gente conversa juntas e a gente vai aprendendo uma com a história das outras e aí vai treinando juntas essas habilidades de autocompaixão, de inteligência emocional, de assertividade e vai trabalhando esses temas ali junto. Ou a psicoterapia individual. A psicoterapia individual já é um tratamento. Esses 2 que eu citei são estratégias de desenvolvimento pessoal. Já a psicoterapia com um psicólogo, com uma psicóloga, é um tratamento. Então eu procuro esse profissional, faço ali uma conexão inicial, faço uma sessão inicial, apresento para ele as minhas demandas. Se ele atende a minha demanda, ele vai elaborar um tratamento comigo ali de 3 meses, 1 ano, né? Para me ajudar com essa dificuldade, seja ansiedade, seja depressão, né? E esses outros grupos, eles são complementares ao tratamento. É assim que eu gosto de trabalhar, porque acelera muito. Por exemplo, ontem eu fiz um grupo de treinamento com 3 homens que eu atendo aqui no meu consultório. E foi muito legal, porque a gente conseguiu avançar em 9 pontos do tratamento deles em 1h30. Que se eu fosse trabalhar com eles individualmente, ia levar, sei lá, uns 2 meses para conseguir trabalhar com cada um essas tarefas, a depender também da rotina, da demanda de vida deles. Então, eu gosto muito dos trabalhos em grupo porque ele acelera alguns processos. O meu processo de cura emocional, ele acelerou demais no grupo. E aí, depois disso, que eu comecei a construir meus próprios grupos. Mas meu processo de cura emocional, ele teve um pico muito alto entre 2020 e 2021 ali, participando de grupos terapêuticos. É por isso que eu me dedico, tá? E aí é por isso que eu decidi criar grupos terapêuticos. E aí quais são os benefícios da gente participar de um grupo terapêutico de autocompaixão? A gente consegue criar conexão com as pessoas, a gente tem um profissional moderando ali, né, monitorando o nosso treino de autocompaixão, como que a gente está praticando, quais são os pensamentos que tá mais gerando ansiedade, e a gente consegue ali juntas ir trabalhando isso. Então a conexão, o treino, o repertório que a gente desenvolve, essa questão do acolhimento, a gente consegue ter pessoas mais dispostas para participar, né, dessa estratégia de acolhimento. Gosto muito de uma frase que pessoas curadas curam pessoas e pessoas feridas ferem pessoas. Então, nesses ambientes, a gente tende a se conectar com pessoas que estão buscando a cura emocional. Então, são pessoas que também viram um canal de cura na nossa história, de certa forma. As participantes anteriores, elas tiveram muito apoio para lidar com quadros de depressão, de ansiedade, de burnout, que é provocado pelo excesso de trabalho, casos de adoecimento de saúde física, né? Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e isso afeta muito ela. Então, o grupo, ele serve como um apoio. E, Manu, como que eu faço para participar desse grupo? É o último grupo do ano, tá? Que é o grupo Reconecta, que é um grupo terapêutico, que aí a gente vai ter encontros ao vivo pelo Zoom. Ele vai acontecer nos dias 21, 28 de novembro, que são terças-feiras, e no dia 5 de dezembro, às 20 horas, tá? E aí, pra você se inscrever, já tem um link na minha bio. Se você tem certeza, Manu, eu quero participar do seu grupo, é só ir na bio e fazer a inscrição. Esse grupo, ele é pago, ele tem um valor de R$ 297 os 3 encontros,
sabe? Ele tá um valor acessível, dá pra parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, acho que fica R$30,36 por mês, assim, tá um valor super acessível. E aí dá pra se inscrever por lá, pelo link da bio. Manu, eu ainda tenho dúvida se o grupo é pra mim. É só me mandar mensagem. Ou mandar mensagem pra minha assistente, que o link dela tá lá do WhatsApp dela também tá na bio, do Instagram. E aí você tira a dúvida com a gente, tá bom? O grupo não é pra todo mundo, é pra quem sente essa vontade de participar, que sente que precisa investir imediatamente no processo de cura emocional, que quer começar o processo de cura ou quer dar continuidade no processo de cura emocional ainda esse ano, ainda nesse final de ano. E com certeza criar metas de cura emocional, metas emocionais para 2024 com mais clareza, com mais sabedoria, porque já vai ter participado de um grupo antes que ajuda a estruturar. E nesse grupo eu vou ajudar você, vou pegar na sua mão ali e ajudar você a criar um plano diário de prática de autocompaixão. Tipo, hoje vai trabalhar autoconfiança, reconheça suas habilidades. Então a gente vai montar ali um cronograma, sabe? Junto com vocês, baseado na rotina de vocês, na história de vida de vocês, colocando ali, né, essas práticas no dia a dia. Então é um grupo incrível, já vou para a 6ª turma, tem vários resultados terapêuticos, vários depoimentos, tem destaques explicando os grupos. Se você tem esse desejo, aproveita essa oportunidade de inscrição, tá bom? Faltam apenas, acho que 9 dias pro encontro, então não perca tempo, tá? E eu queria saber de vocês qual foi a principal mensagem da live de hoje. Conta aqui nos comentários o que ficou mais forte aí, o que mais impactou. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Me conte. Eu tenho um carinho muito especial por esse grupo terapêutico Reconecta. Ele é o meu queridinho. Ele se tornou o best-seller, assim, da minha carreira. Ele abriu vagas para mim em várias empresas como monitora de grupo. Então, isso tem me ajudado muito, sabe? Me descobrir como treinadora de grupo. Ele foi um grupo, assim, muito especial. Foi um grupo que eu gosto dele porque eu sou curada ao mesmo tempo que eu ajudo as pessoas a praticarem autocompaixão. Toda a turma de grupo terapêutico, eu trato uma questão em mim que tava ali, que eu não tava percebendo, sabe? Às vezes eu trato a insegurança. Por exemplo, a primeira turma eu trabalhei muito a insegurança. A segunda a gente trabalhou muito a ansiedade. E assim, a gente vai trabalhando a aceitação do corpo. E, enfim, foram vários temas ali que foram abordados que me ajudaram também no meu processo de cura emocional, né? Porque eu não acredito, tá? Num processo de desenvolvimento pessoal, num processo de monitorar grupos em que você não é transformada junto com o grupo. Isso não faz sentido pra mim. E tem pra mim também que um grupo se escolhe. Quem vai participar dessa turma é porque tem que estar lá, sabe? Tem um chamado pra ela estar lá, pra ela se desenvolver. A Júlia colocou, gostei que você falou sobre ressonância empática. Esse tema é tão importante, né? Quando eu aprendi sobre isso, eu aprendi o impacto do meu pensamento autocrítica sobre mim. A Thaís colocou, é preciso lembrar que temos pontos fortes. Exatamente. Exatamente. A Gabi colocou que é importante a gente questionar os nossos pensamentos. Exatamente. Isso aí foi uma chave que virou na minha cabeça, assim, que foi incrível. Daniela já chegou agora no final, mas vai ficar gravada no link do YouTube, tá bom? Lá no YouTube, no link da bio, dá pra acessar. Essa e outras lives. Foi uma troca incrível, pessoas. Eu amei a live de hoje. Deu pra gente trocar vários insights. Eu falei sobre vários temas. E quem sente vontade de participar do grupo terapêutico, não deixa pra depois. Eu não sei quando vai ser a próxima turma em 2024. Se vai ser no começo do ano, se vai ser no meio do ano, se vai ser no final do ano. Tá? Então, se você sente essa vontade de praticar mais autocompaixão, de aprender a lidar com a autossabotagem, de ter estratégias que ajudem a lidar com a ansiedade, com o humor deprimido, esse grupo é pra você, tá bom? Lembrando que ele não é um tratamento, tá? Pra quem quer fazer um tratamento, você já tem que marcar psicoterapia individual comigo, que a gente já tá com a agenda aberta pra 2024. Então, quem quer começar o processo terapêutico em 2024, é só mandar mensagem pra mim também, tá bom? E é isso, pessoas, foi incrível. Beijos e até quinta-feira, que a gente tem mais uma live na quinta.
Deixa eu ver qual é o tema da live de quinta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Fácil. Já tem um tema definido já pra quinta-feira. Eu acho que não tá aqui, mas eu mando pra vocês no grupo. É, não tá aqui. Vamos ver. Se já tá aqui. Achei. Hoje a gente falou das armadilhas da autossabotagem. Na quinta-feira... na quinta-feira é um tema legal. Que é uma coisa que eu descobri esse ano no meu processo de cura emocional. Que é impossível ter uma vida autêntica sem autocompaixão. E eu vou explicar o porquê. Você não vai conseguir ser você mesmo, você não vai conseguir ser autêntica sem praticar autocompaixão. E eu vou contar o porquê. Não percam a live de quinta-feira, vai ser muito legal. 10 horas da manhã, tá? Dia 16. Beijos e até quinta.